Vamos para um passo a passo de degradê navalhado. Primeiro eu começo com o pente 1 baixo, subindo até a recessão média. Eu faço uma marcação com o pente 1 baixo, como vocês estão vendo. Essa técnica a gente vai trabalhar com marcações. Então a primeira marcação é essa do pente 1 baixo e passou ali, ó, do final da orelha. Passando do final da orelha, a gente vai descer essa marcação, como vocês estão vendo. Passou do final da orelha, a gente desce a marcação. Depois da marcação do pente 1 baixo, a gente vai começar a trabalhar de cima para baixo. Depois do pente 1 baixo, a gente vai com o pente meio alto. E a gente vai subir ele até bem próximo do pente 1 baixo. Ó. Eu chego até bem próximo mesmo. Chegou bem próximo, a gente desce a máquina. Não é fazendo o movimento em C. Chegou bem próximo do pente 1 baixo, a gente desce a máquina como vocês estão vendo. Essa é uma das técnicas que eu utilizo para fazer degradê. E é uma técnica boa para quem está iniciando, porque a gente vai ficar trabalhando com marcações, então é mais difícil de se perder na hora de fazer o corte. Depois que a gente trabalhar com o pente meio alto, a gente vai com o pente meio intermediário e a gente vai subir ele até próximo de onde a gente passou o pente meio alto. Reparem que a distância é bem pequena entre um pente e o outro, e chegou bem próximo, a gente também desce a máquina, não é fazendo o movimento em C. E eu indico que você faça essa marcação do pente 1 baixo primeiro dos dois lados, para depois continuar todo o corte. Depois que a gente trabalhar com o pente meio intermediário, a gente não vai utilizar o pente meio na baixa. A gente vai criar uma marcação com a 0 baixa, mais ou menos ali na altura de um dedo, como vocês estão vendo. E depois dessa marcação da 0 baixa, a gente vai começar a remover essa marcação com a 0 alta e a 0 intermediária. A gente não vai utilizar o pente meio na baixa. Depois da marcação da 0 baixa, a gente vai começar a trabalhar com a 0 alta e a gente vai subir a 0 alta até bem próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. A distância, pessoal, como vocês estão vendo, é bem pequena entre um pente e outro. E agora a gente não está focando em remover a marcação do pente 1 baixo, a gente está focando em remover a marcação que a gente criou com a 0 baixa. Depois da 0 alta, a gente vai com a 0 intermediária, utilizando mais um lado da máquina e subindo ela até próximo de onde a gente passou a 0 alta. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. E lembrando de não forçar muito a máquina no cliente. Deixa aí nos comentários qual o degradê que mais aparece aí na sua barbearia. Se é degradê na 0 da máquina de acabamento ou degradê navalhado. Deixa aí nos comentários e reparem, ó, que com a 0 intermediária a marcação da 0 baixa ainda não saiu por completo. E para remover de vez essa marcação da 0 baixa, a gente vai utilizar a própria 0 baixa. Reparem, ó, que mesmo com a 0 intermediária ainda ficou bem suave a marcação. Então a gente vai com a própria 0 baixa, utilizando mais um lado da máquina, somente em cima ali daquela marcação. E reparem que a marcação já está saindo por completo. Então a gente tem que ter bastante cuidado para não subir mais do que deve e terminar criando alguma marcação que seja ruim da gente remover depois. Depois que passar a 0 baixa, a gente vai com a máquina de acabamento ao contrário, só para preparar aquele cabelo ali da parte de baixo para a gente passar a navalha. E é bom a gente deixar essa marcação aí o mais alinhado possível e também com bastante cuidado para não criar nenhuma marcação. Depois dessa marcação com a máquina de acabamento, eu já fiz também ali a parte do pezinho. E agora a gente vai remover a marcação do pente 1 baixo, primeiro com o pente 2 baixo, subindo até na altura de um dedo acima da marcação do pente 1 baixo e fazendo o movimento reto, não é fazendo o movimento em C. A gente sobe o pente 2 até um dedo mais ou menos acima do pente 1 baixo e desce a máquina. Depois do pente 2 baixo, a gente vai trabalhar com o pente 1,5 alto. A gente vai subir ele até bem próximo de onde a gente passou o pente 2 baixo. Chegou bem próximo, a gente desce a máquina. Sempre com muito cuidado, prestando atenção até onde que a gente deve subir cada pente, para evitar de criar alguma marcação que seja ruim da gente remover depois. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Depois do pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário, subindo ele até próximo do pente 1,5 alto. Chegou bem próximo, da mesma forma a gente desce a máquina.
reparem que a marcação que a gente tinha criado com o pente 1 baixo, aos poucos, ó, já está sumindo. E se esse tutorial tá lhe ajudando, deixa aí nos comentários para nos ajudar, deixe seu like também, que isso nos ajuda bastante, e também deixa aí nos comentários de onde que você tá nos acompanhando. Se você tá gostando desse tutorial, não se esquece também de compartilhar com seus amigos. Depois que a gente passar o pente 1,5 intermediário, a gente vai com o pente 1 alto e a gente vai subir ele até próximo de onde a gente passou o pente 1,5 intermediário. E quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Eu não utilizei, pessoal, o pente 1 intermediário, depois do pente 1 alto. Reparem, ó, que a marcação que a gente tinha criado com o pente 1 baixo, ó, já sumiu por completo. Então é muito bom para quem está iniciando trabalhar com essas marcações, porque é mais difícil de se perder na hora de fazer o corte. O degradê navalhado é um corte que está aparecendo muito aqui na barbearia, o degradê navalhado e o corte social. Com o pente 1 alto, a marcação do pente 1 baixo já sumiu. Depois do pente 1 alto, eu passei a tesoura de corte, ali onde eu tinha passado o pente 2 baixo, e depois passei também a tesoura de desbaste. Passei também um pente mais fino ali, em alguns lugares ali onde eu achei que estava precisando passar. E para finalizar, passei a navalha ali. E reparem, ó, que também não ficou nenhuma marcação. E depois disso tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like e deixar seu comentário.